Entendi. E agora, saindo um pouco ali da incontinência urinária, talvez seja uma coisa que acometa muitas pessoas, mas e aí tem aquela situação da pessoa não querer falar, etc. Tem a outro caso que é o Alzheimer, né? Que acho que também é uma doença que é temida, talvez, né? Mas essa já é uma doença que você consegue diagnosticar de uma maneira um pouco mais fácil. Conta um pouco pra gente, pra começar, doutor Paulo, assim, pra quem não conhece direito, o que que é o Alzheimer, eu acho que pra começar, e aí depois a gente vai passando sobre a doença também. Tá, vamos lá. Então, como eu falei no começo da nossa conversa, um dos gigantes da geriatria Uhum. é o I da insuficiência cognitiva. Aí eu estou Perfeito. falando das síndromes demenciais. Legal. É um grupo de um monte de doenças. O Alzheimer é uma das demências Tá. com que a gente lida. Tá? E as síndromes demenciais na terceira idade, elas são extremamente prevalentes. Perfeito. Tá? Então, o geriatra ele tem que ser treinado nisso. Obrigatório. 60 anos, 1% de prevalência. É pouco. 60 anos. Um idoso jovem. 65 anos, 2%. 70 anos, 5%. Você percebe? Sim. É um crescimento exponencial. Sim, sim. E quando você chega acima dos 85 anos, entre 30% e 50% da população tem algum grau de Já demência. tem. Olha só. Não estou falando especificamente Alzheimer. Você tem Sim. outros tipos. Você pode ter uma demência vascular. A pessoa teve AVCs Sim. pequenos ou um grande numa área estratégica. Perfeito. Uma área relacionada à memória. Você vai ter, às vezes, um quadro clínico parecido com Alzheimer. Perfeito. Tem uma outra demência que chama demência por corpúsculos de Levy, que a minha opinião pessoal é a doença que esteja cometendo o presidente Joe Biden. Olha só. Sim. Tá? Nunca vi nenhum exame dele. Tá? Só Sim. sei o que todo mundo sabe Através são as da mídia. aparições dele na mídia. Perfeito. Eu acho que em algum dia vai aflorar alguma coisa. Sim. Tá? Enfim, mas a pergunta original foi o que é o Alzheimer? É uma doença degenerativa, que isso quer dizer que os neurônios, uma neurodegenerativa, que os neurônios morrem. Perfeito. E que cursa, como eles morrem numa região onde você adquire a memória, ela começa nessa região que chama hipocampo, Tá. uma região do cérebro que é fundamental para você adquirir novas informações. Então, o primeiro sintoma vai ser a alteração de memória. Entendi. E as memórias antigas, elas já estão armazenadas nas partes mais distantes do hipocampo, vamos chamar assim. Então, a pessoa ainda tem a memória antiga, Olha só. mas ela tem muita dificuldade para adquirir novas informações. Perfeito. Tá? Então, as antigas já estão lá, interligadas nas áreas de associação cerebral. Tá? Então, o primeiro sintoma é esse. Conforme a doença vai progredindo, a pessoa acaba tendo, além de uma piora da memória, também de médio e longo prazo, ela acaba desenvolvendo problemas comportamentais, que frequentemente até incomodam muito mais do que a alteração de memória. Olha só. O que são alterações comportamentais das demências de uma maneira geral, Alzheimer incluso? Alucinação visual. Olha só. Você vê coisas onde não tem. Alucinação auditiva, você ouve vozes, ouve coisas, né, onde não tem. Por quê? Porque são áreas de associação que acabam se degenerando e a pessoa acaba tendo uma informação muitas vezes distorcida do que está vendo. Perfeito. Você acaba tendo alterações do apetite, comer de mais ou de menos. Você às vezes tem distúrbios do sono, que às vezes tem relação com a degeneração ou não. Por quê? Porque como é que funciona muitas vezes a cabeça de alguém que tem Alzheimer? Eu não sei porque eu nunca tive lá, mas é o que a gente imagina. Sim. Né? Só funciona a memória ultra curta. Ela não reconhece muito bem o ambiente. Quando está de noite, está mais escuro.
Ela vai reconhecer menos ainda e às vezes vai ter uma informação até distorcida. Então, às vezes, ela fica mais agitada à noite. Curioso. Às vezes pela doença, às vezes tem outras coisas, tem remédio, tem, enfim, Sim. efeito colateral. Mas você imagina que você está chegando numa festa rave que você não conhece ninguém. Imaginou? Vamos trazer para nossa realidade jovem. Sim. Cada um vai reagir de um jeito. Sim, com certeza. Tem gente que vai ficar lá embotado na defensiva, não sei o quê. Tem gente que vai ficar agressivo. Tem gente que vai ficar agitado. E aí, a depender de como a pessoa vai abordar aquele idoso, que frequentemente não é uma pessoa treinada. O cuidador é treinado. Mais ou menos. O familiar é treinado. Não é. O médico não é treinado. Sim. A grande maioria também, não estou desrespeito, mas assim, a grande maioria não é treinado para lidar com essa situação. Sim. Então você imagina lá, né? Você não está reconhecendo o seu ambiente. Se tiver algum problema de privação sensorial, aquilo que eu falei no começo da conversa, ela ouve mal, enxerga mal. Você imagina, não consegue adquirir informação pela visão nem pela audição. A pessoa está cega, surda e não está reconhecendo nada porque está com Alzheimer. E aí vem alguém te abordar lá, ou para te dar um banho, que às vezes não é um banho quente. Sim. Um banho que não está da temperatura que você gosta. Eu até me dou bem com banho frio, mas enfim. Como é que você vai reagir? Vai ficar agressivo, agitado. Sim. Se tirar a dentadura, além de cego e surdo, ainda fica mudo, que não consegue articular as palavras muitas vezes. Entendi. E a gente vê isso muitas vezes em internação, né? Sim. A pessoa, aquele idoso que às vezes nem tem Alzheimer. Tá agitado, o cara tá agitado lá, o que aconteceu? Amarra ele. É pior ainda. Sim. Ele internou, tira o aparelho auditivo. Pra não perder, é caro. É caro, por isso que ele tem que usar. Sim. Não, guarda o óculos, esse óculos é aquela marca famosa. Pera aí, vamos cuidar do óculos. Você deixou o cara cego e surdo. Sim. Se tirar a dentadura, cego, surdo e mudo. Não pode, E aí, dependendo do que o motivo que levou ele para internar, o cara vai estar inflamado pela pneumonia, pela infecção urinária, pelo que quer que seja o motivo que levou ele para lá. Perfeito. Então, veja, você vai somando uma série de coisas. Sim. E o resultado vai ser o idoso confuso. Até eu fiquei confuso numa dessas. Sim. Entendeu? Imagina só, você está aqui, não está ouvindo. Vamos tentar se colocar um pouquinho mais naquela situação que a gente não faz esse exercício. Sim. Mas, por exemplo, quando a gente fala dos sintomas de Alzheimer, o primeiro é memória e o segundo... Primeiro é memória e depois você começa a ter alterações comportamentais. Isso. Mas, por exemplo, muitas vezes as alterações comportamentais, elas também estão relacionadas com o seu próprio ambiente, que a gente sabe que não é o ambiente mais adequado. Agora, quem está naquele ambiente, ele muitas vezes está se comportando daquela maneira porque não sabe que a pessoa tem Alzheimer. E como que ele consegue identificar? É principalmente no começo pela memória ou não? No começo é a memória. Tá. Aí você tem que levar para um profissional qualificado para ele dar o diagnóstico. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Minha mãe não reparei nisso. Mas minha mãe, vamos supor que eu chego na casa dela. Como que eu consigo perceber que pode estar acontecendo algum problema? Falei um negócio para ela ontem e ela não lembra hoje, é isso? Então, excelente pergunta, John. Vamos lá. Quando que eu me preocupo com uma queixa de memória? Eu vou traduzir a sua pergunta. Porque a gente também esquece coisas no dia a dia, né? Exatamente. Quando que eu penso numa doença afetando a memória? Essa é a pergunta do John. Exatamente. Por quê? Porque esquecer todo mundo esquece. Sim. Né? Legal. Primeiro, você teve uma mudança num curto período em relação ao que era? Ih, não, eu sempre esquece. Fala isso aí, já até desisti, porque falei, mas eu sei que eu tenho que falar 1000 vezes e assim desde que ele é pequeno. Opa, peraí. Não é doença. Perfeito. É a pessoa. Sim. Então teve uma mudança em relação ao que era? Primeira coisa. Entendi. Não, teve uma mudança. Opa, vamos lá. Essa é a primeira coisa que você tem que ficar atento. Aquela alteração de memória recente, sempre foi assim. Entendi.
E também, só para dizer, não é porque sempre foi assim que não dá para melhorar, dá para trabalhar aí, né? Não, ele sempre foi distraído. Dá para melhorar isso daí, dá para trabalhar a atenção e tal, tem que ver o que está acontecendo. Mas que não significa que seja Alzheimer, né? Não significa que seja Alzheimer. Perfeito. Então, primeira coisa, uma piora em relação ao que era. Tá. Segunda coisa, está impactando na vida dela? Né? Então, por exemplo, ela se perdeu num caminho que ela sempre fazia. Tá. Ela está errando conta que ela sempre fazia. Ela está errando a receita do bolo que ela sempre fez. Ela está esquecendo a panela queimando no fogo. A torneira aberta. Que esse é um ponto importante, né? Ou seja, se ela sempre esqueceu a panela no fogo é uma coisa, mas se ela nunca esqueceu e começa a esquecer, aí é um motivo de preocupação, né? Exatamente. Tá. Então, primeira coisa, uma mudança em relação ao que era e estar tendo impacto na vida dela. Perfeito. Se alguém que sempre esqueceu a panela no fogo, você já proibiu ela de cozinhar faz muitos anos. Não é isso? Espero, né? Sim. Porque vai incendiar alguma coisa. Então, eu espero que você já tenha tomado uma atitude antes. Né? Não, agora tá com Alzheimer. Não, peraí. Então, essa é a primeira coisa. Sim. Tá? E aí, vamos lá. O que eu recebo muito no consultório que a pessoa tá morrendo de medo de ser Alzheimer. A maior parte das vezes ela chega lá com uma queixa de memória, achando que é Alzheimer. Eu falo, olha, isso aqui não é Alzheimer, chefe. O que é então? Fala, sua memória está perfeita. Como assim está perfeita? Estou esquecendo tudo. Não está, não. Tô sim, doutor, eu esqueci aqui. Seu problema não é na memória, seu problema é na atenção. E se você está desatento, depois a gente pode entrar no mérito de causas disso. Mas assim, se você está desatento, se você não tem foco, você não memoriza nada. Então, eventualmente, foi esse exemplo da sua mãe. Sim. Você falou com ela estava com a cabeça em outro lugar. Ela nem lembrou que você falou com ela. Perfeito. Eu não estava lá, pelo amor de Deus, tem que ver. Mas assim, o mais provável é que seja isso. Entendi. E hoje, a gente tem distrator o tempo inteiro. Sim, com certeza, né? Até porque muita da geração nova está acostumada com celular, com um monte de coisa, né? E a terceira idade está começando a fazer esse trabalho. Mas você está aqui, mas você está distraído com tudo está te tirando foco. Sim. Se você não tem esse trabalho, essa atenção direcionada, você não tem nada. Perfeito. E a gente falou desses sintomas, são iniciais, principalmente da memória. Isso é importante, às vezes, para um familiar que tem que ficar mais atento com isso. Agora, depois que esses sintomas começam a evoluir muito, às vezes a pessoa não tem um familiar próximo. E aí ela pode ver sintomas diferentes ou não? Ou sempre vai ser exclusivamente na memória? Frequentemente o familiar próximo demora para ver. Entendi, olha só. Ele só vai ver quando a coisa estiver feia. Porque às vezes o idoso está num ambiente que ele tem outras defesas. Entendi. Então, em vez de ele chegar no banheiro por esse caminho, tem o outro, ele não lembra desse, mas lembra do outro. E um exemplo esdrúxulo aqui, mas só para dizer. O idoso ele tem uma certa inteligência, em vez de falar bonito, ele fala belo, ele usa um outro caminho para chegar lá. Perfeito. E aí quem está do lado não percebe. Então, se você notou alguma coisa, não deixe de levar num profissional qualificado. Legal. Que é a pessoa certa para identificar se realmente tem alguma coisa, né? E o exame para identificar, você consegue afirmar 100% que realmente aquilo é Alzheimer ou não? Como funciona? Então, vamos lá. Você tem, primeiro, a pessoa chegou, você fez o diagnóstico de uma demência. Tá. Não vou dar o nome de Alzheimer ainda. Tá. Aí vamos ver qual é o tipo de demência que ela tem. É uma demência reversível ou não? Ah, mas dá para reverter? Algumas causas você consegue reverter. Por exemplo, alguma carência vitamínica. Então você tem que fazer esse exame. Às vezes tem alguns indícios já no exame físico de que a pessoa tem essa carência vitamínica. Vitamina B12 é um clássico. Né? Perfeito. Você repõe B12, eu lembro, eu diagnostiquei no meu avô, eu estava no 5º ano da faculdade. Eu falei, você está descorado, você está com anemia? Olhei a língua dele, a língua lisinha, não estava enrugada como a gente...
Acabei de estudar isso daí. Estava até sugestionado, né? Vamos lá fazer um exame. Fizemos um exame, anemia por carência de B12. Meu avô odiava tomar injeção. Dei injeção nele, ele implorava para tomar mais. Tão bem que ele se sentiu. Que legal. Melhorou a memória. Entendi. Essa é uma causa. Sim. Alterações metabólicas, vamos lá. Tireoide. Então, a pessoa está com um hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Isso deixa a pessoa ou ela sonolenta e desatenta ou ela hiperatenta às vezes. Entendi. O hipertireoidismo fica hiperligado e tal. E também acaba tendo um efeito oposto do que a gente espera. Hiperatento é bom? Não, às vezes é hiperatento a tudo. Então, acaba sendo a nada. Você corrige, melhora a memória. Legal. Alguma alteração estrutural. Exemplo agora do presidente Lula. Né? Ele teve aquele hematoma subdural. Acabou de ser drenado o hematoma subdural. Estava com esse hematoma há 2 meses, aumentou, começou a ter dor de cabeça. Às vezes a queixa vai ser alteração de memória. Você drenou aquele efeito que estava comprimindo o cérebro, resolve. Perfeito. Você tem um tumor numa área-chave. Sim. Tira o tumor, resolve. Perfeito. Né? Você tem uma outra causa que chama hidrocefalia. Acúmulo de líquido no cérebro. É uma causa reversível se você pega no começo. Legal. Então, assim, primeira coisa, você vê a causa. Aí a pergunta que você me fez que me levou a todo esse raciocínio. Você consegue dizer se a pessoa tem Alzheimer? Você consegue. Tá. Você consegue ver se tem. Primeiro, quando você faz um exame, se tem aquela região do hipocampo atrofiada. Já é um indicativo. Entendi. Tem outras doenças que atrofiam o hipocampo? Tem. Então, você não pode falar que é Alzheimer. Mas você pode ver se ela tem aquela proteína que acumula naquela região, que chama proteína amiloide. Você pode ver se ela tem aquela proteína no cérebro. É um grande indicativo, né? É um grande indicativo. É que não é tão acessível, porque é um exame que não é coberto, custa R$4.000 para você fazer no sangue ou no líquor. Sim. Ou mas fazer existe. um exame. Existe. É viável fazer. É viável fazer. Perfeito. Antigamente era só biópsia cerebral. Perfeito. Agora você consegue ter esses marcadores no sangue, no líquor, ou um PET scan amiloide para ver o cérebro. Tá. É isso aí. Legal, interessante. Então, ou seja, então você consegue. Isso é muito legal. O que você vai fazer com o resultado? Aí já muda, né? Mas isso é muito legal porque você consegue ter uma identificação sem o exame, ou seja, você imagina que seja aquilo e os exames acabam te dando indicativo. Exatamente. Quanto tempo tem esses exames de curiosidade? No líquor já tem uns anos aí, viu? Entre 5 e 10 anos. Mas é coisa mais recente. O exame de sangue é dos últimos 3 anos. Olha só, é recente. E o PET amiloide já tem uns 10 anos, mas ele era no Brasil, chegou faz uns 3, 4 anos. Perfeito. E aí, por exemplo, vamos supor que você tenha identificado realmente que você está com Alzheimer. Quais são as formas de tratamento? Eu imagino que deve diferenciar um pouco do inicial, né, para quando já está um pouco mais avançado. Vamos lá. A gente ficou por uns 20 anos sem ter tratamentos novos para Alzheimer. Os tratamentos deixam muito a desejar. Muito mesmo. É uma área da medicina que nós não evoluímos a ponto de dar um tratamento satisfatório. Você retarda um pouquinho a progressão da doença. E só. Mas falar que você reverte, que volta a melhorar a memória é uma mentira. Isso não acontece. Tá? Agora, nos últimos 2 anos, eles foram mais animadores. Porque você começou a ter tratamentos para tirar a proteína amiloide, que é o gatilho da doença do cérebro. Faz 2 anos. Bem recente. Legal. Qual que é o problema? É caro. Estou falando de uns R$200.000 por ano. Perfeito. De tratamento. Agora, esse é um tratamento novo, né? Faz 2 anos que começou e, inclusive, já o primeiro tratamento que foi aprovado já foi substituído por outros 2. É mesmo? Então já tem 3 gerações aí. Já tem avanços significativos, né? Nessa área de anti-amiloide. Perfeito. Mas a gente está chegando lá. Legal. Qual que é o ponto, John, que é legal a gente falar? A doença ela começa no cérebro 10 a 20 anos antes da pessoa ter sintoma. Olha só. Você já começa a ver a proteína amiloide no cérebro
uns 15, 20 anos antes da pessoa ter sintoma. Sim. E todos os tratamentos que foram focados em quem tem sintoma falharam. Inclusive esse de amiloide. Ele retardou a progressão, Sim. mas ele não reverteu o processo. Perfeito. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais a busca vai ser para tratar antes da pessoa ter sintoma. Entendi. Como se ela fosse receber uma vacina. Entendi. Uma vacina anti-amiloide. Mas Ainda não temos. um tratamento extremamente caro e não totalmente isento de efeitos colaterais. Entendi. Então, como você sabe em que momento dessa janela de 15 a 20 anos você tem que dar o tratamento? Sendo que ela pode estar nos primeiros anos ou nos últimos anos, antes de ter sintoma, ela vai desembolsar uma grana, podendo ter efeito colateral. Então, a gente não está com uma indicação bem precisa nessa fase. Tá evoluindo, né? Ou seja, está começando. Evoluindo. Mas antes desse tratamento, curiosidade, o que tinha antes? Era só... Tinha medicamentos para retardar a progressão da doença. Entendi, eu sei. 25% da população tinha uma melhora inicial e depois voltava a perder. 50% só retardava o processo e outros 25% não acontecia nada. Que não é muito animador, né? Nada. E todos esses medicamentos mesmo de ingestão oral, ainda assim? continua usando. Tem oral e tem adesivo. Ah, perfeito. A gente ainda usa, sim, porque é o que tem de acessível. E mesmo esses aí tratamentos anti-amiloides que ainda são muito caros, você só tem indicação quando está no início da doença. Ah, entendi. Senão a pessoa vai gastar dinheiro à toa. Por isso é importante talvez monitorar super bem, né? Eu posso dizer que eu tenho um paciente que tomou, ele tem uma boa condição financeira e está muito bem. Legal. E melhorou. Que bom, hein? A memória. E eu fiquei muito feliz. Agora, mas hoje o que está acontecendo é que você tem que identificar no começo ou evitar, mas quais são as causas ali ou não tem causas definidas? Seria bom que a gente soubesse o que que a gente pudesse dar um passo para trás e saber o que desencadeou o depósito dessa proteína lá. Entendi. A gente não sabe ainda. Hoje ainda não tem a informação, né? Não. É uma doença complicada, né? Porque muitas coisas a gente sabe como prevenir, você vai fazer né? para prevenir? Basicamente o que eu já recomendo para todos: hábitos de vida saudável. Perfeito. Atividade física regular, alimentação saudável, inserção social, cuidado com as doenças, pressão alta, diabetes, colesterol, cuidados gerais. Entendi. Ou seja, ter um hábito de vida saudável é hoje o que é possível ter em mente para conseguir prevenir o Alzheimer. Você se cuidar de uma maneira geral. Entendi. Interessante. Um negócio interessante, ó, que eu não falei aqui, mas tem algumas vacinas mostrando que reduzem o risco da pessoa desenvolver Alzheimer. Curioso isso, hein? Então, vou dar destaque para duas vacinas. Vacina para herpes zoster e a vacina para pneumonia. Olha só. As pessoas menosprezam isso daí, mas reduziu bem a incidência de Alzheimer. E é bem interessante, né? Porque, por exemplo, até pneumonia mesmo. Se tem uma vacina para pneumonia, é interessante tomar para evitar a própria pneumonia, né? Exatamente. Você previne, em geral, as formas graves, né? Mas, assim, é o que a gente precisa, né? Sim, com certeza. Ajuda bastante. Até porque você falou que na terceira idade, uma das principais causas, de né? morte, pneumonia. Olha aí. Então, se tem vacina para isso, tome para você tentar evitar. Ah, e tome mesmo. Que legal. Muito... E provavelmente mais acessível que o tratamento que você falou, né? Bem mais. E o Alzheimer, hoje, quando ele já vai evoluindo, está numa fase mais complexa, o que você espera dessa pessoa com Alzheimer? Ela precisa de um tratamento, um cuidado especial? O que acontece é que ela vai ficando cada vez mais disfuncional. Entendi. E aí, quando o cérebro não dá o comando, ela vai ficando cada vez mais acamada, isolada e acaba vindo a falecer de pneumonia. É mesmo, olha só. Voltamos para esse lado. Entendi. E aí, por exemplo, nesse caso, por isso que também é importante ver essa saúde do paciente lá atrás. Ou seja, sempre ter certeza. Se ela tiver cuidado da parte física, ela vai morrer mais para frente, mesmo que ela tenha Alzheimer. Entendi. Porque até o reflexo da tosse, para se defender de uma aspiração, é melhor. Entendi. Muito bacana. Então, assim, as coisas começam a se fundir no final da vida. E uma dúvida. Hoje, você como geriatra deve receber muitos pacientes.
Essa é uma causa comum que você recebe ou não? Percentualmente falando, é muito comum, não Você é? fala Alzheimer? É. Extremamente comum. É extremamente comum hoje. Extremamente. Entendi. Um negócio curioso também é o tratamento para Alzheimer. Olha só, né? Ele frequentemente piora a continência urinária. Olha só. Ele faz com que a bexiga, às vezes, contraia demais. Entendi. E como o tratamento deixa muito a desejar, e você tem que escolher entre o cérebro e a bexiga, Sim. frequentemente as pessoas preferem priorizar a bexiga. E deixa olha a pessoa sem tratamento para Alzheimer. Não é incomum. Entendi. Esse é um ponto importante, hein? Nos Estados Unidos eles falam bladder or brain. Sim. Bexiga ou cérebro.